Como eu estava falando com vocês, irmãos, o título do sermão de hoje é a prudência e a sabedoria da igreja. Nós temos percebido que a igreja ela tem negligenciado a prudência e a sabedoria. A igreja tem deixado isso de lado. Ela tem deixado de lado as boas instruções, o conhecimento daquelas pessoas que estudam, que se dedicam a estudar. Ela tem negligenciado a prudência, o zelo, o cuidado. E eu não estou generalizando aqui não. Eu estou falando de parte dela. E a gente vai ver isso mais adiante. Muitas vezes é pregado, é ensinado uma fé tola, uma fé insólita. Uma fé que não tem solidez, uma fé sem base. É uma fé que parece muito mais com a loucura e com o fideísmo do que é com a verdadeira fé bíblica, que é uma fé inteligente. Eu posso dar exemplo disso para vocês, irmãos. Eu coloquei aqui alguns nomes fictícios de pessoas reais que falaram algumas coisas no meu Facebook com relação ao que está acontecendo, com relação ao vírus, com relação a essa doença, essa enfermidade que está cometendo as pessoas. E a gente vai perceber aqui que isso não é uma fé inteligente. Nós devemos viver uma fé inteligente. São nomes fictícios, para não trazer um tempo ruim sobre essas pessoas, tá bom? Então eu dei o nome para esse rapaz de Diego. Olha o que Diego escreveu. Cristãos, ele é cristão. Por que vocês estão usando máscara e luvas? Cadê a vossa fé? Então quer dizer que nós devemos andar sem máscaras, sem luva, nós não podemos usar álcool em gel. E os médicos cristãos, os enfermeiros cristãos, agora eles têm que andar através de uma fé cega, podendo ser acometido por qualquer tipo de enfermidade. Não só essa, que já vem sobre nós aí, mas muitas outras. E por isso, nós devemos andar através da fé cega, do fideísmo. Diego quer que nós andemos assim. Olha o que Gisele disse. A verdadeira igreja deve estar de portas abertas, tendo cultos presenciais, pois nossa fé vence qualquer vírus. Ou seja, ela quer que nós nos reunamos publicamente, porque aí a gente vai estar mostrando que nós temos uma fé verdadeira, uma fé verdadeiramente fundamentada. Mas será que isso é certo? Será que isso é uma fé inteligente? Será que é assim que a igreja de Deus deve se portar? Irmãos, a ciência é um dom de Deus também. O que a gente pode falar para Gisele nessa altura do campeonato? Gisele e Giseles, né, pessoas que dizem a mesma coisa. O que vence vírus é remédio. Deus pode fazer sim um milagre na vida do doente, mas enquanto ele não vir essa pessoa buscando verdadeiramente a face do nosso Senhor, buscando verdadeiramente a cura, ele não irá agir. Então busca a cura, meu irmão, e não esqueça, a ciência também é um dom de Deus. Ainda que muitos a usem para o mal, ela ainda é um dom de Deus. E você, como cristão, deve usá-la para o bem. Mas se nós nos basearmos ainda nessa fé, sem base, sem fundamento, nessa fé que não é inteligente, a gente vai, irmãos, cada vez mais para o caos. E eu vou dar um exemplo para você disso. Vou dar um exemplo do que pode acontecer quando a gente segue conselhos de Diegos e de Giseles, de gente que não é pautada na Sagrada Escritura. França, igreja chamada Portas Abertas de Cristo. Essa igreja, ela teve um evento, um congresso, e nesse congresso foram cerca de 2.000 pessoas, mais um pouco de 2.000 pessoas, e eles deveriam estar de portas fechadas, mas porque o vírus na Europa chegou antes, mas eles decidiram ficar de portas abertas. Sabe o que aconteceu? Essa igreja, na França, transmitiu esse vírus para a Alemanha, para a Suíça, para a Bélgica e para todos os estados franceses. Por quê? Porque ela não fechou as portas quando deveria fechar, porque ela não agiu como uma igreja inteligente. Isso acontece, irmãos. Isso acontece quando a gente não procura adquirir sabedoria, quando a gente não procura adquirir conhecimento, quando a gente tenta andar através de uma fé que não é uma fé com bases bíblicas, mas uma fé unicamente emocional. Quer outro exemplo? Igreja da Coreia do Sul, do pastor Lee Man-hee. Ela é tida como a maior igreja do mundo, a igreja que atrai mais pessoas para um culto. São cerca de 245.000 pessoas
membros que vão nos cultos por celebração, geralmente por final de semana. Essa igreja, ela não fechou as portas quando deveria fechar. Sabe o que aconteceu? Por causa dela, 28 pessoas já morreram. 28 pessoas. Por causa dessa igreja, de 60% a 73% de toda a Coreia do Sul foi contaminada. E o pastor, que é o pastor dessa maior igreja do mundo, dessa igreja que atrai mais membros, ele está sendo processado por homicídio culposo. Homicídio culposo é que não é intenção de morte, por causa da vida dessas pessoas. O pastor, ele é responsável civilmente pela vida de cada uma das pessoas que está ali dentro do templo. Isso acontece, irmãos, quando a gente não busca uma fé inteligente. 28 pessoas já morreram lá, e a maioria delas por causa dessa igreja, que manteve as portas abertas quando deveria fechar. E é isso que a gente vai ver adiante, como a gente deve agir em tempos difíceis. Nessa noite, eu irei compartilhar com vocês algumas formas da Igreja de Cristo se manter firme em meio a momentos difíceis, em meio a um caos biológico, em meio a tribulações pessoais, em meio a esses problemas que vêm acometendo a gente e vão nos acometer cada dia mais, pois já são sinais previstos e previstos pelo próprio Cristo. Ele diz das epidemias que viriam, quando a terra estivesse das dores. Cristo, ele fala sobre isso e nós devemos estar preparados. Mas antes da gente começar, eu queria chamar os irmãos para orar. Vamos orar? Em sinal de fé, você que está aí na sua residência, lógico que todos nós aqui ligados em espírito, fecha seus olhos, curve a sua fronte, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos para iniciar esse sermão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, não fisicamente, mas espiritualmente, reunidos como igreja. Nós somos o corpo de Cristo, Pai. Nós estamos aqui para ouvir uma palavra que procede do Senhor, Deus, que procede da sua Sagrada Escritura, uma palavra que é capaz de nos ensinar, uma palavra que é capaz de nos direcionar, uma palavra que é capaz de nos instruir, uma palavra que é capaz de nos edificar, para que nesses tempos difíceis nós consigamos passar da melhor forma possível, Senhor. E assim como Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, ainda que sejam tempos difíceis, nós possamos atravessá-los da melhor forma possível, com a nossa saúde intacta, Senhor. Então, Pai, nos ensine através das Sagradas Escrituras, que eu aqui, Senhor, possa diminuir cada vez mais, e o Senhor possa crescer cada vez mais nesse lugar, para que nós aprendamos através da Bíblia, para que nós aprendamos através da Sua Palavra, que é o meio que nos conduz à salvação, à vida eterna. Pai amado, faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez, como o Senhor tem feito sempre nessa igreja, agora de forma online, agora de forma espiritual, mas continue fazendo, Senhor, continue fortalecendo a nossa fé através da Sua Palavra. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome e mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia aí, se você tiver com ela, em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Eu vou aguardar um minutinho para você abrir a sua Bíblia. Colossenses capítulo 4. O livro de Colossenses é escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Colosso. A igreja de Colosso, ela passava por tempos difíceis. E Paulo escreve a essa igreja, Paulo escreve a essas pessoas que se reuniam muitas vezes em casas, para que elas pudessem cada vez mais se fortalecerem na rocha firme e inabalável, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 4, e diz assim: cumprimentai, igualmente, todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Colossenses 4,15. Vou ler novamente. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Irmãos, vocês já pararam para pensar
o que é igreja, o que verdadeiramente é igreja. Nós podemos ver aqui, através de uma análise desse versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, que uma igreja se reunia na casa de alguém. Aí você me pergunta, irmão, mas como assim? Como que eu coloco uma igreja dentro da casa de alguém? Será que dá? Será que um templo de pedra, que muitas vezes é gigante, enorme, cabe dentro da casa de alguém? E a realidade, meus irmãos, é que um templo de pedra, ele não cabe. Mas culturalmente, e por isso que muitas vezes nós interpretamos esse texto de maneira um pouco equivocada, culturalmente a igreja, ela é templos de pedra. As pessoas entendem igreja como sendo templos feitos por mãos humanas. Alguns templos muito bonitos, outros bem pequenos. Mas será que igreja é isso mesmo? Será que igrejas são templos feitos por mãos humanas, como a cultura traz para nós, como é fundamentalmente ensinado através de muitos estudos bíblicos? E a realidade é outra. No Antigo Testamento, Deus habitava em um objeto chamado Arca da Aliança. A presença de Deus ficava na Arca da Aliança. E as pessoas, quando elas queriam ter contato com Deus, elas iam até o sacerdote, e o sacerdote ia até essa Arca da Aliança, e ali eles podiam ter contato com Deus. Essa arca, ela ficava no templo, era separada do restante do templo, ela ficava num lugar chamado Lugar Santo dos Santos, que ficava perto do Lugar Santíssimo, e era separada por um véu que na época de Jesus tinha cerca de 18 metros de altura, 18 metros de comprimento, e a grossura dele era cerca de 12 centímetros. Para vocês terem uma ideia, esse véu era tão difícil de rasgar que eles colocavam um cavalo para testar ele. Eles já fizeram esse teste na época. Colocavam um cavalo de um lado e um cavalo do outro e eles puxavam. Se o véu se rompesse, ele não estava apto a ser colocado ali, né, para separar a Arca da Aliança do restante do templo. 18 metros de altura, 18 metros de comprimento, 12 centímetros de grossura. É mais fácil você rasgar uma panela de aço do que você rasgar esse véu. Mas uma coisa extraordinária acontece. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vem para nós. Ele morre por nossos pecados, ele cumpre toda a lei. Todos aqueles mandamentos que um homem deveria cumprir, ele cumpre. Lá em Apocalipse é falado para nós que nem na terra, nem nos céus encontrou-se alguém apto para morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus foi achado apto. E ele caminha até a cruz e morre por nós. E ele diz, quando ele vai morrer, está consumado, tetelestai, e o véu do templo se rasga, de alto a baixo, e a presença de Deus, que dantes habitava no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, no templo, ela sai dali para nunca mais habitar em templos feitos por mãos humanas, mas ela habita agora nas pessoas. A Igreja de Cristo, ela é composta por pessoas. Você é o templo do Espírito Santo, e é por isso estava se reunindo na casa de Ninfa, porque a igreja são pessoas, e é por isso que Jesus Cristo diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estaria. 2 ou 3 pessoas é uma figura de linguagem grega, que significa mais de uma. Então, irmão, igreja são pessoas. Conceitualmente, igreja vem do grego eclésia, e significa congregação reunida, ajuntamento de pessoas. Então, onde tem pessoas, onde tem gente de Deus, a igreja de Cristo está ali. A igreja pode ser feita em casa, irmão. A igreja, ela pode ser feita em um salão como esse, para você ter um conforto melhor, para você ter um som melhor, para você ser protegido da chuva. A igreja pode ser feita aqui, mas a realidade é que a igreja só está aonde as pessoas estão. Aí você me pergunta, mas por que existe então tanta igreja? Assembleia de Deus, Batista, Átrios, Presbiteriana, Maranata. Irmãos, não são igreja, são denominações religiosas. E o que são denominações religiosas? São locais onde povo de Deus, onde gente de Deus se reúne ali porque vê determinadas doutrinas se encaixam mais a ela. Quer um exemplo? Tem pessoas que preferem usar saia.
Elas acham que é melhor usar saia, são adeptas dos usos e costumes. Tem pessoas que preferem usar calça ou não se importam em usar saia ou calça. Então, se você gosta de usar só saia, você está em uma denominação religiosa. Se você não é adepto a usar só saia, você está em uma outra. Tem igreja que é mais voltada para o retetê, né, que gira, que às vezes faz alguns movimentos, né, mais abertos, até muitas vezes um pouco mais espalhafatosos. Não estou falando que é errado, mas se você se encaixa nisso, você está em uma outra denominação religiosa, não em uma denominação onde a pessoa busca ali ser cada vez mais centrada. Isso é denominação, mas o corpo ainda continua sendo de Cristo, porque o corpo de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é espiritual e ela é composta por todas as pessoas que adoram a Jesus em espírito e em verdade. E aí você me pergunta, irmão, mas se é assim, por que muita gente está falando que a igreja de Cristo fechou as portas por causa desse vírus? Que a igreja de Cristo não consegue enfrentar nenhum vírus como esse, que dirá enfrentar os outros problemas do mundo? Na realidade, irmãos, as denominações que fecharam as portas, fecharam por causa de uma fé sábia, de uma fé inteligente. Mas a igreja de Cristo, que é espiritual, e digo novamente, composta por todos aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade, ela está de vento em polpa. O Evangelho continua sendo pregado, seja online, seja 1 a 1, seja em casa, seja para a família, seja para amigos. O Evangelho continua sendo pregado, como ele está sendo pregado agora através dessa live. Nunca fiz live na vida, mas hoje eu estou aqui, pregando o Evangelho, para a graça e para a glória de Deus. O cristão, irmão, ele tem que romper com essa timidez e entender que muitas vezes servir o templo de pedra, a denominação, não é servir a igreja de Cristo. Mas muita gente que está nas denominações tem feito sim a vontade de Deus. Você tem que descobrir qual é seu chamado. E descobrindo o seu chamado, você vai conseguir fazer o melhor para Deus. Você vai conseguir obter um grau muito mais elevado no corpo de Cristo dentro da igreja do que se você estiver servindo apenas por servir. Então descubra aí seu chamado para você poder pregar o Evangelho, cumprir o ID de Deus, que é a missão que Cristo nos deu, da melhor forma possível. A igreja de Cristo, então, continua de pé. Ela está aberta para todas as pessoas. O templo de pedra fechou as portas por causa de uma fé inteligente, porque agora não é momento de ficar com as portas abertas. Mas a igreja de Cristo continua firme, como sempre tem sido firme, ao enfrentar as tribulações, ao enfrentar o caos, ao enfrentar a tempestade. Assim como Cristo foi firme, a igreja dele, a noiva do Cordeiro, vai ficar sustentada, vai continuar sendo sustentada na rocha, até que Cristo volte para buscá-la. Amém, irmão? Você crê nisso? Fala aí na sua casa, amém. Amém significa que assim seja. Amém significa que as bênçãos, que as promessas de Deus sejam realizadas em minha vida. Se você crê nisso, diga amém aí, no seu lugar, na sua casa, onde você estiver ouvindo essa live. Meus queridos, como nós percebemos, a igreja de Cristo, ela é espiritual. E quem faz parte dela é você. E como você faz parte dela, você vai entender agora o que essa igreja deve fazer e como ela deve enfrentar o tempo do fim. E é isso que eu irei compartilhar com vocês agora. Como a igreja de Cristo deve se portar frente ao caos do mundo. Uma igreja, irmão, uma igreja, na realidade a verdadeira igreja, os cristãos, o povo de Deus, deve ser voltado para a Sagrada Escritura. Uma igreja que não é firmada na Bíblia é uma igreja fraca. Cristãos que não são fundamentados na palavra de Deus são cristãos que se entortam a qualquer vento de maré. Olha o que Paulo fala para nós em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Não precisa abrir não. Vou ler aqui para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar
a maneira certa de viver, a nossa regra de fé e prática, irmãos, igreja, deve ser a Sagrada Escritura. Ainda que existam várias denominações, várias formas de seguir a Deus, a Sagrada Escritura nos mostra qual é a forma correta. E a realidade é que muitos vão a qualquer vento de doutrina, que muitos se sucumbem ao ensinamento do mundo, porque não leem a Sagrada Escritura, porque não aprofundam na Sagrada Escritura. Mas você que está me ouvindo essa noite, você que vai me ouvir depois, que vai ver esse vídeo depois, tenha em mente que a sua regra de fé e prática é a Bíblia. Então passe a ler a Bíblia. E como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse tempo de tribulação, entenda que quem ilumina o caminho da escuridão é a palavra de Deus. Muitos caminhos estão aí na terra, são inúmeros os caminhos, mas só um é o verdadeiro caminho, e ela está sendo iluminado. O caminho tem sido cada vez mais iluminado pela palavra de Deus. Então ande firmemente na palavra de Deus. Mas muitos vão dizer, eu tenho fé, a minha fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho fé, eu tenho Deus na minha vida. Sabe que Tiago, o meio-irmão de Jesus, vai te falar sobre isso? Ele diz o seguinte, se você me disser que tens fé, eu te pergunto, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. A verdadeira igreja de Cristo, ela absorve a palavra de Deus, mas ela também pratica a palavra de Deus. Ela entende aquilo que Deus quer para nós, e ela anda constantemente pautada na Sagrada Escritura, porque nós entendemos que é ela que nos conduz à salvação, que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, a sabedoria do mundo, a PNL, muitas vezes, manipulação em massa, muitas vezes, hipnose, muitas vezes, mestres, falsos mestres, têm se levantado para querer direcionar a nossa vida, mas a nossa vida deve ser direcionada pela palavra de Deus. Andemos, irmãos, pautados na palavra de Deus e vivamos um evangelho prático, um evangelho de ajuda, um evangelho de caridade, de cuidado. Nós devemos praticar constantemente aquilo que nós aprendemos através da Escritura. Mas se você não lê a Escritura, você jamais poderá aprender com ela e vai estar sujeito a qualquer sorte de doutrinas e ensinamentos que vêm sobre você, mas que por não analisar, você acaba caindo em cada um deles. Ser bíblico é agir em amor para com o nosso próximo. Mas para agir em amor, primeiro temos que buscar a sabedoria de Deus. Por isso, irmão, a igreja deve ser sábia. Você, como parte da igreja de Deus, você deve ser sábio. Você deve buscar cada vez mais a sabedoria. Aí você me pergunta, você pode me perguntar, irmão, mas o que é ser sábio? Ser sábio, irmão, é praticar a sabedoria. Aí você vai virar e falar, brinca comigo, não. Eu sei que ser sábio é praticar a sabedoria. Mas o que é sabedoria, então? Sabedoria é o conhecimento obtido e aplicado para o bem do próximo e de si mesmo. Então, para você ser sábio, você tem que adquirir conhecimento. Vou pedir para você abrir a Bíblia, lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4, 7. Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Muita gente tem a dúvida, já me perguntaram algumas vezes, se Salomão foi o homem mais sábio, ele foi mais sábio que Jesus? Lógico que não, né, irmão? Jesus, ele era homem, mas também ele era Deus, através de uma união hipostática. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então a sabedoria de Cristo está anos-luz à frente da sabedoria de Salomão. Mas a sabedoria de Salomão foi um dom dado pelo nosso Senhor. E por isso a gente deve prestar bastante atenção nessas palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo e aprender com elas. Provérbios 4:7 diz o seguinte:
a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuís na aquisição de conhecimento. Provérbios 4:7 nos mostra que nosso maior e melhor investimento é no conhecimento e na sabedoria. Mas qual conhecimento e qual sabedoria? No maior deles, irmãos, sejamos inteligentes. Nós devemos ser uma igreja inteligente. Nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Nós devemos buscar o conhecimento que vem de Deus, que vem através da palavra de Deus. Nós devemos comprar ouro refinado dos céus. E assim, nós vamos ter as maiores riquezas dessa terra. E Salomão continua. Ele diz no versículo 8, no capítulo 8, não precisa abrir não. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Irmão, a sabedoria é a moeda mais valiosa que você tem. Não é o dólar, não é o ouro que está muito em alta, não é a prata, não é o diamante, não é o Bitcoin. A moeda mais valiosa que nós temos é a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que procede de Deus. Então busque cada vez mais de Deus e você se tornará nessa terra uma pessoa milionária, bilionária, trilionária, quadrilionária, ainda que não tenha dinheiro nenhum. Mas você estará construindo tesouro nos céus, onde a traça não corrói. A igreja de Cristo deve ser uma igreja sábia. A verdadeira sabedoria é mais valiosa do que os mais preciosos tesouros. Sejam uma igreja sábia, sejam cristãos sábios. A igreja deve entender que ser sábio, o princípio do ser sábio, é você agir com zelo, com prudência. Quando eu falo em prudência, eu penso logo em Noé. Você já ouviu a história de Noé? A história de Noé é muito bacana. Noé recebe uma ordem de Deus, uma instrução de Deus, um direcionamento de Deus. E qual é essa instrução, ordem e direcionamento? Construa uma arca. Aí Noé deve ter pensado, né? Isso aí é conjectura minha. Como assim? Construa uma arca? Nem chover aqui direito chove. O que acontece é vapor que sai da terra. Eu vou ter que construir uma arca? Constrói uma arca, Noé. E Noé passa a construir uma arca. Por volta de 100 a 120 anos, Noé ali, constantemente, construindo a arca. E eu penso no olhar das pessoas para Noé. Você já imaginou isso? As pessoas olhando e pensando, gente, não chove. Por que Noé está construindo uma arca? Esse cara deve ser louco. Você já passou por isso? Muitas vezes nós estamos andando de acordo com a Bíblia, nós estamos andando pautado na fé e as pessoas dizem, mas aquele rapaz lá é doido, aquela moça lá é uma louca, ela tem andado de uma maneira que a sociedade não anda. E é o que aconteceu com Noé. Mas passados ali 100 a 120 anos, vem o dilúvio. E o dilúvio, ele toma conta de toda a terra. E quem estava preparado para aquele momento? Aquele que todo mundo chamava de louco e tolo. Noé estava preparado. Por quê? Por que Noé estava preparado? Porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele foi prudente. Porque ele foi zeloso. Porque ele andou conforme as instruções do nosso Senhor. Você, como igreja, você não deve andar conforme o mundo te impulsiona a andar. Muitas vezes é chegado através das janelas que nós colocamos em nossa casa, TV, celular, computador, os mais variados tipos de ensinos. E aí você está ali, não, mas isso aqui é bacana, né? Não, isso aqui parece ser muito bacana. Confia em si mesmo. Mas se eu tiver com corona quase morrendo e o médico me desenganar, eu vou confiar em mim mesmo? Aí você vai ter que confiar em quem? Em Deus, né, irmão? Nos dons que Deus deu para as pessoas, para tentarem nos ajudar, para tentar salvar a nossa vida. E se ele te desenganar completamente? A medicina não tem condição para você, não. E aí? O que você faz? Só Deus, irmão. Confia em Deus, não em si mesmo. Acredite que você é capaz de realizar as coisas se estiver pautado na rocha que é Cristo. Mas confie sempre em Deus. Porque não confiar em Deus e confiar em si mesmo, quando a sua saúde está boa, é muito fácil. Mas no tempo de dificuldade, aí é muito difícil.
Noé confiou em Deus, fez a arca, levou sua família junto e todos aqueles outros pereceram, perderam suas vidas. Por quê? Porque seguiram uma fé fraca, uma fé que não é inteligente, uma fé baseada nos seus próprios conceitos, que na realidade se chama fideísmo, uma fé sem base nenhuma. O cristão, ele deve andar pela fé, mas uma fé firme, uma fé inteligente, uma fé consistente, assim como fez Noé. A igreja, irmão, deve ser prudente. E quando eu ouço a palavra prudente, eu sempre me lembro da mulher virtuosa. Até eu brinco com os meninos. Muitas vezes eu vou agir igual a mulher virtuosa. Por quê? Porque ela era uma mulher prudente e zelosa. Salomão fala que ela valia mais, é uma linguagem figurada, do que os mais valiosos rubis. Sabe por quê, irmão? Porque a mulher virtuosa, ela é uma mulher inteligente. A mulher virtuosa, a prudência dela, ela está em quê? Em multiplicar, em impulsionar o seu marido e as coisas dele para frente. A mulher virtuosa, ela está constantemente cuidando dos aflitos. A mulher virtuosa, ela está constantemente cuidando da família. A mulher virtuosa, ela sempre luta pelos que são seus. E a mulher virtuosa, ela antecipa os problemas e age da melhor forma possível. Por isso ela é prudente. Por isso o valor dela excede o valor de qualquer bem material dessa terra. Aí você pode me perguntar, por que você está falando da mulher virtuosa? Porque assim como ela, nós que somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, assim como ela, nós devemos agir prudentemente, zelosamente e sabiamente. A igreja de Cristo deve multiplicar os salvos através da pregação do Evangelho. A igreja de Cristo deve cuidar dos que precisam. A igreja de Cristo, ela deve antecipar os problemas. A mulher virtuosa, irmão, ela olhava para frente, ela olhava para o tempo. Quer um exemplo? Ela olhava e falava assim: o inverno está chegando, eu terei que comprar linho e construir roupas, fazer roupas para toda a minha família, para que quando o tempo difícil chegar, eles estejam preparados, eles não sucumbam à dificuldade, eles não sucumbam ao frio. Ela ia lá e projetava e fazia as roupas para toda a sua família. E aí o tempo ruim vinha, o tempo difícil, e lá o frio, ele realmente atinge temperaturas extremas, abaixo de zero. Quando vinha, ela estava preparada, e a sua família estava preparada por causa dela. Assim deve ser a igreja de Cristo. Olhar o problema que pode vir, e agir hoje, para que isso seja sanado. Vou ilustrar para você. Jesus Cristo, ele está voltando. Nós percebemos por essas epidemias que têm acontecido. Jesus já predisse epidemias. A gente vê isso tanto nos evangelhos quanto em Apocalipse. Você tem que estar preparado. Você tem que andar conforme aquilo que Cristo ensinou. Porque quando o dia difícil vier, você tem que se manter firme. Então, para que você não sucumba diante do problema, seja como uma mulher virtuosa, seja cada vez mais preparado através da sabedoria adquirida na Sagrada Escritura. E haja então, irmão, com prudência. E a mulher virtuosa faz uma coisa que a gente deve fazer, que é lutar pelos nossos. Nós devemos pregar o Evangelho cada vez mais, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, às vezes cantando, às vezes através da internet, às vezes de maneira comedida, às vezes de maneira mais potente, mas pregue o Evangelho, descubra o seu chamado e pregue o Evangelho, porque a gente deve buscar os perdidos, irmãos, e trazer eles para esse aprisco, para que eles façam parte da grande família celestial. Uma alma vale muito, irmãos, para Deus. Então busque andar conforme o Evangelho e pregar o Evangelho com ousadia. Eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça, tinha até fobia social, mas eu entendi que o Evangelho deveria ser pregado. E eu tenho lutado contra isso, para pregar cada vez mais a palavra de Deus, e para que as pessoas ouçam, e ouvindo, absorvam, e absorvendo,
isso gere vida em abundância nelas, e elas possam ser não como águas paradas, mas como represas que levam essa água da vida para o maior número de pessoas. Seja como a igreja de Cristo. Mas você ainda pode me perguntar: irmão, me sinto de mãos atadas frente à vida. Como que eu posso lutar nesse momento de aflição que acomete o mundo inteiro? Como que eu posso lutar? E aqui eu já estou caminhando para o final, irmãos. A igreja, ela deve lutar de algumas formas. A primeira forma que a igreja deve lutar é cuidando das pessoas. Mas como que você deve cuidar das pessoas? Aí depende. O que você faz da vida? Você trabalha na área de saúde? Trazendo agora para o nosso contexto, para esse problema que a gente tem vivido. Você trabalha na área de saúde? Se você é um cristão que trabalha na área de saúde, faça o melhor possível. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Haja da melhor forma possível. Se cuide. Passe lá o alquinho em gel na sua mão, para sua mão ficar limpinha. Coloque a sua máscara. Coloque um óculos. O óculos é necessário. Muitas vezes a gente está utilizando a máscara, mas os óculos, eles são necessários. Gotículas de saliva que entram nos nossos olhos podem nos contaminar também. Então, se você é um profissional da saúde, é cristão, haja com excelência, porque o Evangelho, ele vai estar sendo pregado primeiramente através da sua atitude, e só de vez em quando, através de palavras. Então busque pregar o Evangelho através da atitude, sendo o melhor profissional da saúde que você puder ser, ajudando o máximo de pessoas que você puder ajudar. Isso se você trabalhar na área de saúde. E se você não trabalha na área de saúde? Aí entra a segunda questão: como que você pode lutar frente a essa tribulação, sendo cristão? Lembrem-se, irmãos, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Os cristãos devem dar exemplo, devem ser exemplo. Então você vai lutar se resguardando na sua casa. Eu estava ali em casa, entrei no Instagram, fui compartilhar coisa aqui da igreja e eu vejo pessoas aqui de Formiga na praia. Está tendo esse problema todo e as pessoas têm achado que estão de férias. Nós estamos em um tempo de guerra, não de férias. Isso não é brincadeira. Você pode ir para uma praia e trazer o vírus consigo. E por causa de você, uma cidade inteira ser contaminada com esse vírus. Então nós devemos buscar nos resguardar em nossas casas. Fazendo isso, nós seremos exemplo para as pessoas. E nós devemos constantemente ensinar isso também. Fala com as pessoas: irmão, fica em casa. O que está acontecendo que você está saindo mais que tudo? Fica na sua casa. Você pode trazer uma enfermidade para dentro da sua residência, para os seus familiares, para crianças, para idosos. A doença, ela fica incubada em você durante 12 dias, mais ou menos. Muitas vezes sem você manifestar sintoma nenhum. Aí você está na sua casa tranquilo, achando que não está com nada, contaminando todo mundo que está ali. Aí quando vai ver, acontece igual esse pastor da França. 20 pessoas da família dele estavam contaminadas com esse vírus. Então, você, igreja, vocês, povo de Deus, procurem ficar nas suas casas e ensinar isso também. Quer um exemplo? Moisés. Deus, para libertar o povo de Israel, que durante 400 anos era escravo do Egito, envia ali 10 pragas. Dentre essas 10 pragas, na realidade, a última delas era o que muitos chamam de o anjo da morte. Seria um poder, um ser que viria à meia-noite de um determinado dia, e as pessoas que não estivessem dentro de suas residências, elas seriam mortas. Os primogênitos seriam mortos. O que Moisés falou então? Qual foi a instrução de Deus através de Moisés? Fiquem dentro da casa de vocês. Marquem os umbrais das portas com sangue de cordeiro. Aí eu falo com você, irmão, pelo amor do sangue do cordeiro, por amor do sangue de Cristo, fiquem dentro de casa. Porque se o anjo, entre aspas, da morte vier e você estiver aí na rua, você pode trazer morte para os seus familiares. Na época de Moisés, todos os primogênitos foram mortos. Aqueles que não tinham a marca do cordeiro, aqueles que não tinham seguido a instrução de Deus,
aqueles que estavam fora de casa. Quer viver uma fé inteligente nesse momento? Os profissionais da saúde cristãos estão lá, fazendo o trabalho deles. Você, como não é um profissional da saúde, esteja em sua residência. Eu estou sendo bem enfático nisso, porque quando eu estava vindo para cá, toda sexta, quase toda sexta praticamente eu me deparo com muita gente na rua. Nunca vi um número tão grande de pessoas. Então vamos seguir essa instrução e viver uma fé inteligente. É fato, irmão, que esse texto, trazendo para o contexto cristão, fala de Jesus Cristo. Se você não tiver fundamentado em Cristo, se o sangue do Cordeiro não tiver te lavado, quando Jesus voltar, você não ganhará o céu. Então esteja preparado, tanto para esse vírus, aprenda com ele, aprenda a se preparar com ele, mas principalmente para a vinda de Jesus, porque nós já estamos nos princípios das dores, irmãos. Sejamos firmes, então, na nossa fé. Mas aí você ainda pode perguntar: eu vou ficar em casa à toa? Eu vou ficar em casa sem fazer nada? É óbvio que não. Você é um guerreiro de Cristo. Você é um embaixador do Senhor nos antros da terra. O que você deve fazer então? Se coloque de joelhos diante do altar de Deus e entre em uma batalha espiritual. Ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, ore pelos cientistas, ore para que nenhum mal aconteça a eles, ore pelos enfermos, ore pela sua casa, ore por você mesmo. Busque cada vez mais conhecimento através da Sagrada Escritura. Você vai lutar uma luta espiritual. O mundo espiritual existe, ele está aí. E é necessário que a gente se pronuncie nesse momento, através da nossa luta, através da luta da noiva do Cordeiro, do corpo de Cristo, sendo então uma luta espiritual, através da oração. Então se coloque de joelhos, irmãos, nesse tempo difícil, e ore cada vez mais, com cada vez mais veemência, enfrente esse caos que está acontecendo, e tenha certeza que o inimigo, ele está por trás disso. Quer um exemplo? Por volta de 1 a 2 semanas atrás, eu estava com pneumonia, com uma febre, a fé também não cessava, mas com uma febre que não cessava, tomando remédio, e a fé também, mas a febre aumentando cada vez mais, até que em um determinado momento ela começou a subir além do limite. O que eu fiz, irmãos? Pensei comigo, eu vou dormir, porque amanhã pode melhorar. Dormi, tinha uns 10, 15 minutos que eu tinha dormido, e eu acordei. Quando eu acordei, eu lembrei de uma coisa: eu esqueci de orar. Eu estava com febre, eu estava cansado, uma fadiga tremenda. Eu tenho que orar. E aí, eu não tinha força nem para ajoelhar, irmão. Sentei mesmo na cama e comecei a orar. Coloquei minha saúde sobre as mãos de Deus. Coloquei a igreja, a cidade sobre as mãos de Deus, sobre os cuidados de Deus. E repreendi todo o mal, toda sorte de inimigos que estavam naquele momento. Irmãos, quando isso aconteceu, eu deitei para dormir, coloquei a mão no meu peito e falei assim: Senhor, me cura dessa enfermidade que eu tenho, no seu tempo, não no meu. A minha febre, ela não quer baixar, me cura, Senhor. Irmãos, eu senti um estrondo em cima de casa, e a terra lá em volta tremeu. Até perguntei a um amigo meu que mora lá perto se ele tinha sentido esse tremor, porque quando teve a explosão lá perto da rodoviária, eu e ele sentimos. Ele não sentiu nada, foi só eu. E eu estava medindo minha febre toda hora, através de um termômetro digital que eu tenho. Coloquei o termômetro na hora. Eu estava com uma febre acima de 39,5. Irmãos, depois daquela oração, a minha febre foi para 36,7. Para a glória de Deus. Depois que aquele estrondo aconteceu, ela baixou naquele momento. Oração, irmãos, tem poder. Mas oração não tem poder por causa de você. Oração tem poder porque o ser mais poderoso do universo ouve as nossas orações e é misericordioso para atender no tempo dele. Então se coloque de joelhos em oração pelos cientistas, médicos, enfermos, pela sua família, por você. Lute, você que vai ficar em casa. Lute essa luta de joelhos. E eu tenho certeza que de joelhos nós somos capazes de vencer. Ainda que você se sinta fraco, entenda, a oração de um justo,
ela pode muito em seus efeitos. Então ore sem cessar. E não precisa, irmão, ter medo do mal. Não precisa, igreja, ter medo do mal. Siga firme, siga forte, siga com a sua fé fundamentada em Cristo. Siga como uma igreja inabalável, prudente, zelosa, sábia, que ora, que segue a Bíblia. E entenda que ainda que o tempo difícil venha, se Deus, Ele é por nós, ninguém será contra nós. E assim eu termino essa mensagem. Queria convidar os irmãos para orarem comigo. Aí na sua casa, coloque as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos e vamos orar. Se você quiser orar aí na sua casa, ore comigo. Se você quiser só ouvir as orações, a oração, pode ouvir também, irmãos. Mas entenda que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orem comigo. Deem aí, façam um movimento de fé. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, em espírito, diante da Sua presença, para louvar e glorificar o Seu nome, para aprender cada vez mais do Senhor. Pai amado, Deus querido, nós estamos vivendo um tempo de caos biológico, um tempo de medo, um tempo de dificuldade, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha sobre nós, que Seus anjos venham sobre nós, que Seu Espírito Santo venha sobre nós e nos proteja de todo mal e nos livre de toda uma armadilha que o inimigo queira colocar diante de nós, diante da Sua igreja. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Eu sei que é uma palavra pesada, mas muitas vezes, em tempos de dificuldade, palavras pesadas são palavras que salvam vidas, porque são palavras que procedem do Senhor. Então, Pai amado, que essa palavra, Senhor, que veio através da Escritura, através do Seu Espírito, para nós, ela seja plantada em nossa mente e em nosso coração, e germinada, Senhor, para que nós possamos oferecer, assim, um alimento espiritual para aquelas pessoas que também necessitam desse alimento, Deus. Pai amado, nos livre desse vírus, Senhor. Nos livre a nossa família, livre a nossa igreja. Nós temos necessidade, sim, Pai, de estarmos reunidos fisicamente, congregando como igreja, cada um em sua denominação, mas nós temos essa necessidade, Senhor. Então, Pai, eu oro para que o Senhor cure aquelas pessoas que estão doentes, Senhor. E eu oro para que o Seu conhecimento venha sobre os médicos, sobre os enfermeiros, sobre os cientistas. E assim o Senhor mostre para eles a direção que eles devem tomar em busca da cura dessa enfermidade que vem nos acometendo, Pai. Pai amado, Deus querido, eu oro por essas pessoas que estão nessa live, vendo essa pregação, participando desse culto, dessa reunião, Senhor. Pai, cuida dessas pessoas, Senhor. Não deixe que o tempo ruim venha sobre a casa delas, Pai. Proteja-as de todo mal, Senhor. Livre-as de toda cilada que o inimigo queira colocar sobre a vida delas. E caso houvera já colocado, que sejam rompidas, porque nós não aceitamos a presença do mal sobre nossas vidas, mas sim a presença do Senhor. A presença do Senhor. Nós que somos templo e morada do Espírito Santo, nós aceitamos em nossa vida apenas Deus. Irmãos, aceitem apenas Deus e suas instruções sobre sua vida, nenhuma outra mais, apenas aquilo que vem de Deus. E com as mãos levantadas em um gesto de fé, como faziam os antigos, para receber a glória e a bênção de nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor venha até você com a sua face, através do seu Filho, Jesus Cristo, e do seu Espírito Santo, e te dê a paz, e uma paz que excede todo entendimento, para a honra e glória do nosso Senhor.